E se física quântica, fé cristã e psicologia pudessem de alguma forma se unir para destravar a criatividade? Pois é, essa é a promessa do método Bringuiante. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como isso funciona, acompanhando um debate bem fascinante. Olhando assim, parece uma combinação quase impossível, não é mesmo? Teologia, física, programação da mente. A grande pergunta que fica é: como é que esses mundos, que parecem tão distantes, conseguem conversar entre si para gerar uma transformação de verdade na vida de quem cria? Exatamente, por onde a gente começa a desembrulhar uma ideia que é tão grande e, para muita gente, até um pouco controversa. Olha, a melhor forma de explorar uma ideia é colocando ela à prova. Por isso, a gente vai acompanhar um debate entre uma cética e um entusiasta do método. Assim, dá para entender melhor os pontos fortes e, claro, as maiores dúvidas que surgem. Ok, vamos ao debate. De um lado, temos a Carla, uma escritora super pragmática, sabe? Preocupada com a prática do dia a dia, com os prazos. Do outro, um entusiasta que enxerga o método como um verdadeiro mapa para a liberdade criativa. E o primeiro ponto de conflito, claro, foca numa preocupação muito real para qualquer profissional de criação: o tempo. E tá aí a primeira barreira, talvez a mais comum de todas: o relógio. Para quem vive correndo contra prazos, um método que exige profundidade pode parecer um luxo impossível. É um ponto de vista super realista, né? Mas a resposta para esse desafio não é sobre gerenciar o tempo, e sim sobre dar um novo significado a ele. Vamos ver como a perspectiva muda de custo para investimento. A ideia aqui é que essa profundidade inicial evita uma perda de tempo gigantesca lá na frente. É aquela velha história de afiar o machado antes de começar a cortar a árvore. Em outras palavras, o método se apresenta como uma espécie de vacina contra o bloqueio criativo, um investimento de tempo agora para economizar meses de frustração depois. Mas, será que essa estrutura toda não acaba criando um outro tipo de problema? E essa ideia de um investimento estruturado nos leva direto para o segundo grande desafio: aquela tensão que sempre existe entre estrutura e criatividade. Esse é o medo clássico de todo artista, não é? Se eu seguir um mapa muito certinho, será que eu perco a chance de descobrir um caminho novo, espontâneo? Será que a estrutura acaba virando uma gaiola? A resposta para esse medo é uma inversão completa de perspectiva, e ela vem através de uma metáfora bem poderosa. A defesa do método é que a estrutura não te diz o que criar, mas sim libera a sua mente para que a criação possa fluir sem se perder no caminho. Pensa bem, o mapa não te obriga a seguir uma única rota, ele apenas te mostra o território para explorar com segurança. Mas o que exatamente forma esse mapa? Bom, são alguns pilares bem importantes. Primeiro, a PNL, a Programação Neurolinguística, que ajuda a reprogramar aqueles pensamentos que nos limitam. Depois, vem a ideia de co-criar a realidade, que bebe de princípios da física quântica, sugerindo que nosso foco pode influenciar os resultados. Tudo isso é ancorado numa base espiritual, a nova identidade em Cristo, que funciona como uma fonte de propósito. E, por fim, o método pega todos esses conceitos que parecem abstratos e transforma em ações práticas, em passos para o dia a dia. Então, depois de ouvir os dois lados, qual é a conclusão? O objetivo desse debate nunca foi ter um vencedor, mas sim entender o equilíbrio delicado que toda pessoa que cria precisa encontrar. De um lado, a visão pragmática, o foco no mercado, no prático. Do outro, a visão filosófica, o foco no propósito, na alma do trabalho. É a eterna dança entre o ofício e a arte, entre a técnica e a inspiração. No final das contas, a lição que fica parece ser esta: não existe um método universal que sirva para todo mundo. O verdadeiro desafio é construir um processo pessoal, um caminho onde a técnica que se usa esteja em perfeita sintonia com o propósito que se carrega. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O processo de criação é só uma série de tarefas, uma rotina para entregar um produto? Ou ele é um ritual, um ato cheio de significado que transforma não apenas a obra, mas também quem está criando?